E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série, onde a gente está construindo o nosso jogo Batalha Espacial, tá? Joguinho de nave com JavaScript para HTML5. E nesse vídeo a gente vai atribuir à nossa espaçonave a habilidade de atirar. Ok? Então vamos construir aqui a função que quando a gente apertar a tecla espaço, ela vai criar ali um míssil de plasma, um negócio assim. Beleza? Então vamos abrir aqui nosso projeto Batalha Espacial. Vamos ver aqui de onde que a gente parou. Aqui, aperto o Enter para começar o jogo e por enquanto minha navezinha só anda para a direita e para a esquerda. Então vamos aqui abrir o nosso script.js. E o que eu vou precisar para disparar, né? Primeiro eu vou precisar de um array que eu vou usar para controlar os mísseis, tá? Cada vez que eu apertar o espaço, eu vou criar um novo míssil na tela, vou poder ter vários mísseis na tela simultaneamente, tá? E vou precisar de um array onde eu vou controlar esses mísseis que estão na tela. Então vamos lá, var missiles vai ser um array. Tá lá, tá criado meu array de mísseis. E vou precisar também aqui onde eu tenho direções, eu vou mudar esse nome aqui, eu vou chamar de ações, que na verdade eu vou controlar outras ações do jogo aqui. Então as duas ações que eu estava controlando até o momento eram movimento para a esquerda e movimento para a direita. Aqui eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de shoot e uma que eu vou chamar de space is down. A variável shoot eu vou usar para controlar se é para ser criado um novo tiro ou não. E a space down eu vou usar para controlar se a minha tecla espaço está pressionada ou não. Porque eu só quero criar um tiro para cada vez que eu pressionar a minha tecla espaço. Não quero que, se eu ficar segurando a tecla espaço, ele vá criando tiros consecutivamente, não. Beleza? Então vamos lá. Na hora que eu pressiono a tecla, eu tenho que lidar com isso aqui no meu Event Listener, né? Key down. Então eu tenho aqui o case left, case right, e vou adicionar aqui um case space. Então, caso eu pressione minha tecla espaço, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma conferida aqui para ver se a minha tecla espaço já não está pressionada, né? Quer dizer, caso o sistema ele identifique que a tecla foi pressionada, então primeiro ele vai ver se ela realmente foi pressionada ou se ela já estava pressionada antes. E aqui eu vou usar essa minha variável spaces down, né? Se ela tiver com o valor false, aí eu vou inverter o valor dela para true, né? Caso ela seja pressionada e ela vinha com valor false, quer dizer que ela não estava pressionada. Então aí eu vou disparar meu míssil. Aí aqui dentro eu vou dizer que o meu shoot, minha variável shoot, vai receber o valor true para ele criar o disparo, criar um míssil. E a minha variável spaces down também vai receber o valor true para evitar que ele crie um outro míssil sem que eu pressione novamente a tecla. Tá bom? Aqui vai ser só isso, dá meu break para ele parar de executar. E por consequência, se eu tratei aqui na hora que eu aperto a tecla espaço, eu tenho que tratar também quando eu libero a tecla espaço, né? Quando eu tiro o dedo dela. Então aqui eu tinha cuidado do Enter, deixa eu dar o break aqui, que não estava. Eu vou dizer aqui, case space. Caso eu libere a tecla espaço, então eu só vou dizer que o meu spaces down vai receber false. Porque agora ela não está mais pressionada a tecla. Ok? Então vamos lá para a minha função update agora. Aqui na função update, onde eu faço a atualização dos elementos do jogo. Então aqui, antes de atualizar a posição da nave, eu vou botar aqui a criação, melhor ainda, vou botar aqui, ó, dispara o canhão. Ok? Então vou verificar aqui se a variável shoot, se ela for verdade, né, se ela tiver recebido o valor true, porque eu pressionei a tecla espaço, então eu vou ter a minha função fireMissile, que eu vou criar ainda.
Então eu vou disparar um míssil e a minha variável shoot vai receber false. Ok? Então apertei a tecla espaço, a minha variável shoot recebeu o valor true. Aqui na atualização ele faz a verificação para mim. Se o shoot estiver recebendo true, estiver com o valor true, então eu disparo a função fireMissile e a variável shoot volta para o seu valor false. Ok? Para ela retornar o valor true, então eu tenho que tirar o dedo do espaço e pressionar de novo. E aqui embaixo eu vou criar a função que cuida da criação dos mísseis. Tá? Aqui, ó, criação dos mísseis. Vai ser a minha função fireMissile. Então, o que é o meu míssil? O meu míssil, assim como a espaçonave, assim como o cenário, assim como todos os elementos do meu jogo, ele é um objeto do tipo sprite. Então, eu vou criar aqui a variável missile, que vai receber um new sprite. Ok? E os meus sprites, a gente sabe que na criação de um sprite eu tenho que passar uma série de valores por parâmetro aqui. Esses valores são a posição em X da captura da imagem lá no meu sprite sheet, na minha folha de imagens, o valor em Y para a captura da imagem, a largura e a altura da imagem que vai ser capturada, a posição em X e Y dessa imagem no posicionamento da tela, na hora que eu for renderizar a imagem. Então, só para lembrar, deixa eu dar uma olhada aqui na minha imagem. Está aqui meu sprite sheet e a imagem que a gente vai buscar vai ser essa aqui, desse disparo aqui, do nosso canhão de plasma, ou sei lá o que. Ok? Então, eu já sei os valores aqui. Então, eu sei que ela está em 136 pixels no eixo X, ela está em 12 pixels no eixo Y, ela tem 8 pixels de largura, 13 pixels de altura, e o posicionamento dela na tela, na hora de renderizar a imagem, vai ser o quê? Vai ser centralizado com relação à minha espaçonave. Né? Na hora que eu apertar o espaço, eu tenho que criar o meu disparo no centro da espaçonave. Então, vou pegar aqui a minha espaçonave, que é a Defender, né? E lembra que eu tenho uma função que me traz exatamente isso, que é o CenterX. É a função que eu criei, que todos os meus sprites possuem, que retorna o valor central do meu sprite. Só que se eu criar o disparo exatamente na posição CenterX, lembra que a criação ele pega o eixo X pelo canto esquerdo, então ela vai ficar deslocada para a direita. Então eu tenho que subtrair aqui metade do valor da largura do meu sprite. A largura do meu sprite é 8, então eu vou tirar 4 pixels aqui. Então é o centro da nave menos 4 pixels. E a posição no eixo Y vai ser a posição da nave, ponto Y, menos a altura do meu sprite, menos 13, a altura do meu disparo aqui. Tá ok? Então o meu míssil está criado, ele é um sprite, está aqui os valores de captura da imagem em X e Y, a largura e a altura, a posição em X da criação da imagem, da renderização, e a posição em Y da renderização. Eu vou precisar de mais uma coisa aqui, que vai ser a velocidade de deslocamento em Y, VY. Porque na hora que eu criar meu míssil, ele vai ser disparado em direção ao topo da tela. Né? Então ele vai receber um valor negativo, eu vou colocar menos 8, acho que está um valor razoável. Porque como a gente sabe, no nosso jogo, né, o eixo Y ele diminui para cima. Tá ok, criei meu míssil, atribuí a ele uma velocidade de deslocamento no eixo Y, agora eu vou inseri-lo dentro dos meus sprites. Então eu tenho, dentro dos meus arrays, na verdade, né, eu tenho meu array de sprites, ponto, push, para inserir, vou inserir o meu míssil. E eu tenho o meu array de mísseis, que é o missiles.push, e vou inserir o meu míssil. Tá joia? Por enquanto a minha função de fireMissile só vai fazer isso. Com isso aqui, acho que já dá para a gente testar aqui no programa, dá um F5 para atualizar, Enter,
Olha lá, já está criando os mísseis. Só está faltando o quê? Atualizar a posição do míssil na tela, né? Eu já tenho a velocidade de deslocamento para ele, só preciso fazer a atualização desse deslocamento. Então vamos voltar lá no update. Ok? Então aqui, depois de atualizar a posição do canhão da nave, né, propriamente dita, vou criar aqui um processo de atualização da posição dos mísseis, né? Então, vamos lá, atualiza a posição dos mísseis. Então é mais ou menos a mesma ideia. Eu vou criar aqui uma estrutura de repetição, né, que vai varrer o meu array de mísseis. Ok? Então, for var i, vou criar uma variável int in missiles. Tá bom? Vou varrer o meu array de mísseis. Vou criar uma variável missile que vai receber o míssil referenciado pelo índice no meu array. Então, meio que vou pegar o míssil da vez e vou atualizar a posição dele. Míssil.y mais igual míssil.vy, que é a velocidade de deslocamento em y dele. Então, com isso aqui eu já consigo atualizar, olha lá, já está atualizando o deslocamento do meu míssil. O problema de deixar a estrutura desse jeito que está agora é que eu estou criando um monte de mísseis, né, e estou inserindo num array de mísseis. Isso está ocupando espaço da minha memória. Então, se eu deixar desse jeito aqui, chega uma hora que vai acabar estourando esse espaço de memória, então o processo vai ficar muito pesado para o computador, não é interessante para a gente. Então, como eu não estou usando mais esses mísseis, a partir do momento que eles passaram do topo da tela, que eu não estou mais visualizando, eu não vou mais precisar desses mísseis. E é interessante que eu remova esses mísseis do array, então. Então, para poder tirar esses mísseis do array, primeiro eu vou criar uma função aqui que vai cuidar disso para a gente, da remoção de objetos de qualquer array que seja, porque não só os mísseis, mas também na hora que eu for tratar com os alienígenas, eu também vou precisar usar essa mesma função. Tá, ok? Então, vou criar aqui, ó, remove os objetos do jogo. Então, vou criar uma function, chamar de remove objects. Ok? E por parâmetro, eu vou passar para essa função o objeto a ser removido e o array da onde eu estou removendo o objeto. Então, vou passar aqui object to remove e o array. Ok? Então, como vai funcionar essa função, né? Na verdade, ela é bem simples. Eu vou criar uma variável índice que vai receber do array que foi passado por parâmetro o índice do objeto. Ok? Nossa, esse processo aqui é o seguinte: eu criei aqui uma variável i, que vai ser o índice, e ela vai pegar o array que eu passei por parâmetro e vai buscar dentro desse array o objeto que eu passei por parâmetro. E depois vai retornar para a variável índice exatamente o índice desse objeto, ou seja, a posição desse objeto dentro daquele array que eu passei por parâmetro. Tá ok? E aí eu vou ver aqui, se ele tiver encontrado o objeto no array, ou seja, se o meu índice for diferente de -1, aí eu vou remover usando o splice. Passando aqui como parâmetro para a minha função splice, o índice, o valor do índice,
e a quantidade de objetos que eu vou remover. Tá ok? Então essa função splice aqui, ela já é uma função nativa dos arrays em JavaScript. E ela faz o que? Ela remove um elemento do array, pegando como parâmetro o índice desse elemento, e aqui eu passo a quantidade de objetos que eu quero remover, que se eu quisesse remover vários objetos, eu passaria aqui um valor maior, né? Como eu só quero remover um objeto, então eu vou passar só um, somente o objeto que está posicionado naquele índice. E é só isso, com essa função aqui eu já consigo remover qualquer objeto de qualquer array que eu quiser. Então volto lá no update. Aqui, depois de atualizar a posição, né, do meu míssil, eu vou fazendo a verificação aqui. Eu vou ver aqui, se a posição Y do meu míssil for menor que 0, quer dizer que ele já saiu da tela. Então, eu removo o meu índice, o meu míssil do array. Okay? Então, se o meu míssil.y, nessa posição dele em y, for menor do que... Aí eu teria que ver a posição em 0, que é a origem, menos a altura do meu míssil, né? No caso está valendo 13, mas poderia ser outra. Então seria o quê? Ser menor do que menos 13. Então vou colocar aqui, for menor do que menos a posição, a altura do míssil, high, míssil.high. Então, em termos práticos, isso aqui está vendo que se a posição em y do meu míssil for menor do que menos 13, quer dizer que ele já saiu da tela, já não estou visualizando mais esse míssil. Então, eu vou chamar a minha função removeObjects, passando como parâmetro o míssil, propriamente dito, que é o objeto que eu quero remover, e os meus arrays, né? Primeiro eu vou chamar para o array missiles, e depois eu vou chamar novamente removeObjects, passando esse mesmo míssil para removê-lo do array de sprites. E vou fazer o ajuste no meu índice contador, que no caso é esse índice aqui. Como eu removi um objeto, então eu vou desconsiderar esse índice. Vou removê-lo aqui, vou dar uma subtraída no valor do meu índice, vou decrementá-lo. Ok? Então, a princípio, por hoje é só isso que a gente vai fazer. Tá? Falei, hoje seria curtinho, agora nossa nave já está disparando mísseis sem problema nenhum, sem sobrecarregar a memória do jogo. E no próximo vídeo a gente começa a ver como fazer para inserir os alienígenas no jogo. Tá ok? Então, obrigado pela sua atenção, espero você no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor. E se você acha que esse conteúdo está sendo interessante, compartilhe com seus colegas aí, né? Divulgue o vídeo, por favor, que isso ajuda e motiva a criar novos vídeos, novos conteúdos. Tá ok? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.